Gente, pensa no lugar mais maluco, mais misterioso e mais inacessível do nosso planeta. Pensou? Agora multiplica por 1000. Estamos falando da Fossa das Marianas. É isso mesmo, família. Um lugar tão fundo, mas tão fundo, que a luz do sol, aquela que a gente ama, simplesmente não consegue chegar. Lá embaixo é escuridão total, um breu eterno. Imagine só a pressão, a força da água esmagando tudo. É como ter o peso de centenas de aviões em cima de você. É um mundo completamente diferente, um universo paralelo aqui mesmo na Terra. E é para lá que a gente vai viajar hoje. Segura na minha mão e vamos que vamos. Localizada lá no Oceano Pacífico, perto das Ilhas Marianas, essa fenda gigantesca é o ponto mais profundo de todos os oceanos. É o fundo do poço, literalmente. A gente está falando de quase 11.000 metros de profundidade. Para vocês terem uma ideia, se a gente pegasse o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, e colocasse ele lá dentro, ainda ia sobrar mais de 2 quilômetros de água por cima do pico. É ou não é de explodir a cabeça? Por que é tão profundo assim? A ciência explica. É uma zona de subducção, um nome chique para dizer que uma placa tectônica gigantesca, a do Pacífico, está mergulhando por baixo de outra, a das Marianas. É um processo lento, que leva milhões de anos, mas que criou essa cicatriz absurda na crosta terrestre. É a Terra em movimento, criando um lugar de extremos. Um lugar onde as regras da vida como a gente conhece são completamente reescritas. E aí que entra a China, meu povo. Com aquela descrição que a gente já conhece, eles resolveram que não iam mais ficar só olhando de longe. Eles queriam respostas. Montaram uma operação ultra secreta, batizada de Dragão das Profundezas. Que nome, hein? Coisa de cinema. Eles não mandaram gente lá para baixo, não. Seria arriscado demais. Em vez disso, eles construíram uma frota de submarinos não tripulados, os drones mais tecnológicos que o dinheiro pode comprar. Pensa numa máquina, equipados com câmeras 8K, braços robóticos super precisos e sensores capazes de detectar até a menor vibração na água. Era a tecnologia de ponta a serviço do maior mistério do planeta. Essa missão não foi anunciada com festa nem fogos de artifício. Foi tudo na moita, em silêncio. A China enviou seus navios de pesquisa para a região da fossa e, de lá, soltou essas máquinas incríveis nas profundezas. Esses submarinos, que parecem naves espaciais aquáticas, foram projetados para aguentar a pressão absurda do fundo do oceano. Eles são feitos de ligas de titânio e materiais que a gente nem sabia que existiam. A missão era clara: mapear o fundo da fossa como nunca antes, coletar amostras de tudo o que encontrassem e, o mais importante, registrar qualquer sinal de vida. Eles estavam caçando o desconhecido no lugar mais escuro da Terra. Durante meses, esses drones submarinos vasculharam o abismo. Eles desceram a profundidades que nenhum outro equipamento havia alcançado com tanta frequência. Imagine o centro de controle em Pequim, uma sala cheia de cientistas com os olhos grudados nas telas, vendo em tempo real imagens de um mundo que nenhum ser humano jamais viu diretamente. Cada rocha, cada fenda, cada sombra era analisada com uma atenção absurda. O objetivo da China ia além da pura ciência. Havia uma corrida geopolítica acontecendo nas profundezas. Quem desvendasse os segredos da Fossa das Marianas, primeiro teria não só o prestígio, mas também o acesso a recursos que poderiam mudar o jogo da tecnologia e da economia mundial. Se liga nisso! Quando as primeiras imagens começaram a chegar, os cientistas chineses devem ter pirado, porque lá embaixo, na escuridão total, existe vida. E não é qualquer vida, não. É um zoológico de outro mundo. Uma coleção de criaturas que parecem ter saído da imaginação de um roteirista de Hollywood. Eles encontraram peixes que são completamente transparentes. Você consegue ver os órgãos, o esqueleto, tudo. É como se fossem fantasmas nadando no abismo.
Uma adaptação bizarra para sobreviver num lugar onde não ser visto é a melhor defesa. Que doideira é essa, planeta Terra? E não para por aí. A festa de esquisitices estava apenas começando. Os drones filmaram cardumes de seres que produzem a própria luz. É a bioluminescência no nível máximo. Criaturas que piscam em azul, verde, vermelho, criando um show de luzes psicodélico na escuridão eterna. Algumas usam essa luz para atrair presas, outras para se comunicar, como se estivessem mandando mensagens em código Morse no fundo do mar. Imagina que coisa linda e assustadora ao mesmo tempo. É a natureza mostrando que ela dá um jeito para tudo, até mesmo para criar vida onde parece impossível. Entre as descobertas mais chocantes estava uma espécie de lula colossal. Diferente de tudo já catalogado. Ela não tinha tentáculos normais, mas sim filamentos finos e longos, que se estendiam por metros e pareciam teias de aranha vivas, brilhando suavemente no escuro. Os cientistas não sabem como ela se alimenta ou se reproduz. É um enigma biológico completo. E ainda tinha os caracóis de ferro, moluscos que constroem suas conchas usando compostos de ferro que saem das fontes hidrotermais do fundo do mar. Eles têm uma armadura de metal, gente. É um animal com armadura de ferro. Isso desafia tudo o que a gente aprendeu na escola. Cada nova imagem, cada nova amostra coletada, trazia mais perguntas do que respostas. A ciência está tendo que se virar para catalogar e entender esses seres. Achou que era só sobre bichos estranhos? Achou errado. A missão Dragão das Profundezas também fez descobertas geológicas de cair o queixo. Os braços robóticos dos submarinos coletaram amostras de rochas que simplesmente não deveriam estar ali. Eles encontraram formações de cristais gigantes, com uma pureza e um tamanho nunca vistos na superfície. Cristais que brilhavam sob as luzes dos drones, parecendo joias de um tesouro perdido. A análise preliminar sugere que esses minerais foram formados sob condições de pressão e temperatura tão extremas que são praticamente impossíveis de replicar em laboratório. O valor disso é incalculável. Estamos falando de minerais com propriedades únicas, que podem ser a chave para novas tecnologias. Supercondutores, fontes de energia limpa, materiais ultra-resistentes. A lista de possibilidades é enorme. A China encontrou no fundo do oceano uma mina de ouro potencial que pode valer trilhões de dólares e garantir uma vantagem tecnológica para as próximas décadas. De repente, a Fossa das Marianas não é só um buraco misterioso, é um cofre de tesouros geológicos que pode redesenhar o mapa econômico do mundo. O jogo ficou sério, galera. Mas a coisa fica ainda mais sinistra. Além das criaturas e dos tesouros, os submarinos captaram sons. E não eram sons de baleias ou de tremores submarinos. Os hidrofones de altíssima sensibilidade gravaram ruídos estranhos, padrões acústicos que não batem com nada conhecido. Eram como longos gemidos metálicos, cliques rítmicos e uma espécie de zumbido de baixa frequência que durava horas. Os cientistas rodaram os áudios em todos os softwares de análise possíveis e a resposta foi sempre a mesma: origem desconhecida. Um mistério sonoro vindo do lugar mais profundo da Terra. As teorias começaram a pipocar. Seria o som de processos geológicos que a gente ainda não entende? O eco de alguma criatura colossal, maior do que qualquer coisa que eles conseguiram filmar, se comunicando nas sombras? E aqui, minha gente, o mistério fica ainda mais denso. Depois de meses de operação, a China recolheu seus equipamentos e voltou para casa. E desde então, silêncio. Um silêncio quase absoluto. Pouquíssimos dados foram liberados para a comunidade científica internacional. A gente sabe das criaturas estranhas e dos minerais raros por causa de vazamentos controlados, artigos científicos bem genéricos e muita especulação. A grande maioria das imagens, dos sons e das análises das amostras está trancada a 7 chaves em laboratórios do governo chinês.
Eles estão guardando o ouro, literalmente. Esse sigilo todo só joga mais lenha na fogueira das teorias. O que eles descobriram de tão importante que não pode ser compartilhado com o mundo? Será que as criaturas são ainda mais estranhas do que imaginamos? Será que os sons misteriosos têm uma origem que poderia causar pânico ou mudar nossa percepção sobre o planeta? Ou será que a questão é puramente estratégica para garantir a exploração exclusiva dos recursos valiosos que eles encontraram? O segredo cria um vácuo, e esse vácuo é preenchido pela nossa imaginação e desconfiança. É um suspense digno de um filme de espionagem. A comunidade científica mundial está em polvorosa, pressionando por transparência. Afinal, a Fossa das Marianas é um patrimônio da humanidade, não é propriedade de um único país. As descobertas feitas lá podem ter implicações para todos nós, desde a compreensão da origem da vida até o desenvolvimento de novas tecnologias que podem beneficiar a todos. Mas, por enquanto, as respostas continuam guardadas. O mistério da Fossa das Marianas se tornou também o mistério do que a China escondeu lá no fundo. É uma camada de suspense em cima da outra. E isso nos leva à pergunta final, aquela que fica martelando na nossa cabeça. Será que a gente está mesmo preparado para saber tudo o que existe nas profundezas do nosso próprio planeta? Talvez a escuridão da Fossa das Marianas esconda verdades que nossa ciência e nossa filosofia ainda não estão prontas para encarar. Talvez existam segredos que, uma vez revelados, mudem tudo para sempre. A expedição chinesa abriu uma porta, mas só nos deixou espiar pela fechadura. O que está do outro lado? Por enquanto, a gente só pode imaginar. E esse, talvez, seja o maior mistério de todos. Que loucura, gente, que loucura!